Um outro tipo de associação de resistores que a gente tem é a associação de resistor em paralelo. Então, em paralelo, os resistores não estão mais em sequência, geralmente estão um paralelo ao outro, geralmente o desenho é dessa maneira, mas não é a característica principal. A gente não pode reduzir os resistores paralelos a colocar um resistor ao lado do outro. A característica principal para um resistor em paralelo, eles estão sob a mesma voltagem. Ou seja, a gente pensar aqui, ó, polo positivo, polo negativo da bateria. Então tem um caminho fechado, ou melhor, tem mais de um caminho fechado, né? No qual a corrente pode circular. Então a corrente sai daqui. A corrente recebe da bateria uma certa quantidade de energia, a gente chamar aqui de voltagem, ela sai com a voltagem V, 12, 15, 100 volts, valor indicado lá na bateria. Sai com essa voltagem aqui e percorre os fios. Como a gente está supondo que esses fios são fios ideais, não tem dissipação de voltagem aqui, ela não perde voltagem ao andar pelos fios. Só vai perder voltagem quando ela passar por resistores. Só vai gastar essa quantidade de energia ao passar por resistores. Então, ela sai com essa quantidade V e tem que chegar aqui com zero. A regra é essa. Então, a corrente chega aqui, ó, aqui ela encontra um ponto para ela dividir. Ela tem dois caminhos, ela pode vir para baixo ou ela pode ir para a direita. Tem dois caminhos possíveis. Então não tem mais um caminho fechado, tem mais de um caminho fechado. Então, como tem dois caminhos possíveis, a corrente vai se dividir. Uma quantidade vai vir para cá, uma quantidade vai para lá. Para ela passar por esses dois caminhos. Então, nesse ponto aqui, toda a corrente tem V de voltagem. Todo I tem V nesse ponto. Então, um pedaço da corrente vai vir para cá. Esse pedaço que vir para cá eu vou chamar de I1. Esse 1 vai I1. E vai vir outra corrente para cá. Diferente dessa corrente inicial. Porém, essa corrente que está vindo para cá, que é menor, que é um pedaço dessa total, ainda continua com voltagem V, ela não gastou nada. Aí chega aqui, ó, tem dois caminhos de novo para ela passar. O que vai acontecer? Tem dois caminhos, ela vai dividir. Ela vai vir um pedaço para cá. Vou chamar de 2. Melhor, vamos fazer assim. Vou chamar essa aqui de... Deixa eu chamar essa aqui de 2. E vai vir outra para cá. Essa que está vindo para cá, nesse trecho, ela não gasta energia. Ela vai gastar só aqui. Só quando ela passar pelo resistor. Vou chamar essa corrente que veio mais para a direita, para essa última parte aqui, de 3. Aqui, todas elas têm a mesma voltagem, não gastou nada de energia. Apesar de elas terem dividido, não ser o mesmo valor daqui, em amperes, são correntes menores, são quantidade menor de elétron, mas a quantidade de energia que elas carregam é a mesma. Ao atravessar o resistor, quando elas chegarem aqui, ó, não tem mais nada. Quando essa corrente 1 chegar aqui nesse ponto, não tem mais nada para ela gastar energia. Não tem mais nenhum resistor pelo caminho. Então ela tem que gastar toda a voltagem aqui. O mesmo com essa I2. Quando ela chega aqui, ó, não tem mais nada para ela gastar energia pelo caminho. Então, ela tem que dissipar toda a voltagem V nesse resistor R2. E o mesmo para a corrente 3. Essa corrente 3 passa por aqui, junta com a corrente 2 aqui, junta com a corrente 1 aqui. Então, quando elas se juntam aqui, elas têm que estar com a mesma voltagem. Então, nesse resistor, toda a voltagem V é gasta desse pedaço de corrente. Nesse resistor R2, toda a voltagem V desse pedacinho é gasta aqui. Nesse resistor R3 é a mesma coisa. Então, nesse resistor R1, gasto V. Nesse resistor R2, eu gasto V. Nesse resistor R3, eu gasto V também. Então, todos os resistores estão sobre a mesma voltagem, sobre a mesma diferença de potencial. Então, eu gasto a mesma quantidade de voltagem para atravessá-los. Se eles gastam a mesma quantidade de voltagem para atravessá-los, os resistores estão em paralelo. Essa é a característica principal da resistência paralela. Os resistores estão sob a mesma voltagem. A gente vai usar a mesma ideia aqui da lei de Ohm para poder encontrar a expressão, porque eu só consigo usar isso aqui para um valor de voltagem que eu tenho, para uma corrente e para uma resistência, que eu tenho mais de uma corrente e mais de uma resistência.
Então eu tenho que transformar isso para uma corrente e uma resistência. Então eu tenho que modificar isso aqui, entender esses 3 resistores como um só. Eu tenho que substituir esses 3 resistores por um só, para poder saber o que acontece. Então eu vou utilizar a expressão de Ohm. O que eu consigo perceber aqui? Essa corrente I que sai, ela dividiu nesse pedaço 1, nesse pedaço 2, nesse pedaço 3. Então, a corrente I, ela é o pedaço 1, mais o pedaço 2, mais o pedaço 3. Se eu isolar o I aqui, ó, nessa expressão, o I é a voltagem sobre a resistência. Então, essa corrente I, que vai sair daqui, vai ser a voltagem fornecida pela bateria, né? Quero saber a corrente toda, sobre a resistência toda. A resistência toda aqui, que seria essas 3 resistências juntas, a gente chama de resistência equivalente. Definindo a resistência total do circuito como resistência equivalente. Então, a corrente I vai ser a voltagem que está submetido sobre a resistência equivalente do circuito. A corrente 1 vai ser a voltagem gasta aqui no resistor 1 sobre a resistência 1. A voltagem gasta no resistor 1 é V, a gente acabou de falar isso. No I2 é a mesma coisa. A voltagem gasta no resistor R2 é V, resistência R2. E 3M também. Voltagem gasta é V, resistor R3. Eu tenho V em todos aqui, ó, eu posso cortar. Então a expressão fica dessa maneira. Então, na associação em paralelo, eu somo o inverso das resistências. Lá na associação em série, a resistência equivalente era a soma das resistências. Então, quanto mais resistor eu coloco, maior a resistência total do circuito. Aqui na associação em paralelo, a resistência equivalente é a soma dos inversos. Então, quanto mais resistor eu coloco no circuito, menor fica a resistência total. Então, eu estou colocando mais coisas e diminuindo a resistência total do circuito. Outro detalhe, lá na associação em série, se eu apago uma lâmpada, se eu estrago uma lâmpada, abro um buraco aqui no circuito, todo o circuito apaga. Aqui não. Se eu abrir um buraco aqui, eu ainda tenho 2 caminhos fechados para a corrente circular. Se eu apago uma lâmpada, as outras continuam acesas. No caso, lâmpadas. Então, as casas, quando você desliga o interruptor, você desliga apenas uma lâmpada. Então, eles estão associados em paralelo. A maioria a instalação residencial é basicamente instalação em paralelo. Você desliga um aparelho, você não desliga os outros. Então, esse é o tipo mais comum de se ver de associação. Porém, nos problemas que a gente vai ter tanto associação em série, em paralelo e as duas juntas, que a gente chama de associação mista.